Olá, meus queridos viajantes! Hoje estou aqui na minha versão de Julieta, porque a gente vai falar sobre Shakespeare. Vocês provavelmente conhecem esses nomes: Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear, Macbeth, Otelo, obras conhecidas no mundo inteiro. Curiosamente, pouco se sabe a respeito de Shakespeare, o ator e dramaturgo por trás dessas criações da ficção. Seria ele, ficção também, um bode expiatório escondendo a identidade de um grande aristocrata? Ou apenas um homem simples de imaginação muito rica? Se ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui, que são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos tentar descobrir a vida misteriosa de William Shakespeare. O amor não vê com os olhos, mas com a mente. Ser ou não ser? Eis a questão. O que importa um nome? Aquilo que chamamos rosa, com outro nome, teria o mesmo perfume. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Nunca uma coisa boa será destruída, nem nunca algo que não seja bom existirá. O destino é o mestre dos nossos feitos, mas não o dono do nosso futuro. Toda a ação humana espera julgamento. O inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. O amor destrói a memória e enaltece a esperança. O mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres apenas atores. Shakespeare, sem dúvidas, nos deixou uma rica herança: 37 peças de teatro, 154 sonetos, 2 longos poemas narrativos e uma confusa e imensa mistura de versos. Apesar disso, apenas 2 retratos podem ter a pretensão de se dizer autênticos. Mesmo com tanta coisa escrita, não existe nenhum diário ou cartas que nos revelem os seus sentimentos mais pessoais. Até mesmo a sua caligrafia se conhece uma diversidade de assinaturas garranchadas e 147 linhas de uma cena que contribuiu para uma peça escrita em conjunto com outros atores por volta de 1595, mas que foi barrada pela censura. Embora as peças de William Shakespeare tenham sido reconhecidas por aqueles que conviveram com ele, ele próprio achava que seriam os seus poemas que lhe trariam qualquer fama duradoura que pudesse vir a ter algum dia. Ele conseguiu algum tipo de fama local entre os artistas, teatro era uma forma de entretenimento muito popular, mas nada disso se compara ao fenômeno Shakespeare que a gente conhece. A coletânea completa de suas peças só foi publicada 7 anos depois de sua morte em 1616. E ao longo de muito tempo, muitos pesquisadores não aceitavam que todas as peças tenham sido inteiramente escritas por ele. Muitos biógrafos também encontraram dificuldades de reconstituir a vida desse homem tão misterioso, de quem se tem tão poucas informações. Mas vamos lá, quem foi Shakespeare? De acordo com o registro da paróquia de Stratford-upon-Avon, cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, a 35 quilômetros a sudeste de Birmingham, na Inglaterra, consta a nota em latim referente a um batismo, em 26 de abril de 1564, de Guilhelmus Philus Johannes Shakespeare, que significa William, filho de John Shakespeare, terceiro dos 8 filhos de Mary Arden e seu marido. John Shakespeare, um fabricante de luvas que em outros tempos já havia desempenhado cargos municipais. Tudo indica que o William tenha nascido 2 ou 3 dias antes do batizado. Não há nada documentado sobre sua educação, mas supõe-se que frequentou a escola primária de Stratford, tendo como ensino principal a gramática latina e a igreja, onde estudou profundamente a Bíblia. No fim de novembro
ou princípio de dezembro de 1582, Shakespeare, com 18 anos, casou-se com Anne Hathaway, que, calma, não tem nenhum parentesco com a atriz que deu vida à princesa Amélia Milionete Grimaldi Termópilas Reinaldo, embora existam algumas teorias da conspiração por aí. Essa Anne Hathaway era filha de um rico lavrador e era 8 anos mais velha que Shakespeare. 6 meses depois nascia sua primeira filha, Susana, em fevereiro de 1585, e depois um casal de gêmeos, Hamnet e Judith. E a partir daqui existe um abismo desconhecido. Desse ponto até aparecer como ator popular e dramaturgo em Londres em 1592, nada se sabe a respeito da vida de Shakespeare. E nessa época, as autoridades ocasionalmente financiavam apresentações teatrais de amadores na época de Pentecostes. E o que se acredita que foi nessa ocasião que deu a primeira oportunidade a Shakespeare como ator. Ou ele tenha se deslocado às cidades vizinhas e tenha entrado em contato com os 5 grupos teatrais itinerantes que passavam por ali entre 1586 e 1587. Sabe-se que um deles perdeu um integrante numa briga de bar. Teria essa companhia saído de Stratford com um novo integrante apaixonado pelo palco? Especulações à parte, a primeira referência da presença de Shakespeare em Londres não é muito louvável. Num panfleto que surgiu anos mais tarde, um jovem dramaturgo, Robert Greene, atacava um faz-tudo que tinha a ousadia de se passar por escritor teatral, que não deveriam confiar nesse corvo presunçoso que, com um coração de tigre envolvido em pele de ator, se julga capaz de bombardear com versos livres como os melhores de vocês. Estudiosos da literatura associam que seria sobre Shakespeare, por ser uma referência a uma das primeiras peças atribuídas a ele, Henrique VI, em que o Duque de York, preso, refere-se à vingativa rainha Margaret como um coração de tigre envolto em pele de mulher. Justamente por essas menções de Greene a Henrique VI, que os historiadores consideram que são as primeiras peças de Shakespeare, provavelmente escritas antes de 1592, quando despontava como ator em companhias como a Queen's Men. Daí houve uma interrupção nas atividades por causa do surto da peste negra. Lembrando que também temos vídeo aqui no canal contando sobre a pandemia da peste negra. Clica aqui no card para assistir mais tarde se ainda não viu. Enfim, o surto da peste negra em Londres e, por causa disso, qualquer atividade que causasse aglomeração foi proibida, com exceção de ritos religiosos. Muito louco imaginar que agora a gente sabe na prática como que é viver isso. A peste foi embora no outono de 1594, os teatros reabriram. Nesse ponto, Shakespeare já havia conseguido um patrocinador, o belo e jovem Conde de Southampton, a quem ele dedicou poemas narrativos como Vênus e Adonis. Aliás, esta foi a sua primeira obra publicada. Ele recomeçou então como membro da Lord Chamberlain's Men, companhia com a qual passaria os próximos 18 anos, até se retirar dos palcos. Livros de contabilidade da rainha Isabel mencionam William Shakespeare como um dos 3 homens de Lord Chamberlain pagos para representar para a rainha em seu palácio de Greenwich em 26 e 28 de dezembro de 1594. À medida que as comédias, tragédias e dramas históricos se sucediam, Shakespeare teria ganhado fama e dinheiro. E em breve era acionista e principal dramaturgo da companhia. É muito provável que tenha levado ao palco suas próprias obras e continuado a representar, tanto nas suas peças como na de outros autores, um deles seu protegido Ben Jonson. Sua maior atuação teria sido a do fantasma do pai de Hamlet, embora parecesse que Shakespeare fosse indiferente à publicação de suas obras, diversas peças foram editadas até o final do século, com ou sem o seu consentimento, e frequentemente omitindo o nome do autor. Em alguns casos, ele precisou reescrever versões corrigidas de peças que apareciam com erros ou incompletas. Foi então que, em 1599, Shakespeare e outros membros da Lord Chamberlain's Men arrendaram um local na margem esquerda do Tâmisa, onde construíram um magnífico teatro, o Globe, que estreou nesse outono com a representação de Júlio César.
Não há registro algum que Anne Hathaway tenha levado os 3 filhos e ido viver com o marido em Londres. Pelo contrário, tudo indica que se mantiveram em Stratford enquanto ele trabalhava na companhia. Primeiro, eles moraram numa singela casinha na Henley Street e depois, de 1597, numa bela casa de 3 andares atrás de um pátio na Chapel Street, em frente à igreja que ele teria frequentado enquanto rapaz. Seu filho Hamnet faleceu com 11 anos. A causa não é conhecida com exatidão, somente especulações. Já as suas filhas, ele pôde ver elas crescerem e se casarem, e a mais velha, Susana, foi mãe de sua única neta, chamada Elizabeth Hall. A partir de 1612, Shakespeare teria voltado a Stratford e, em 25 de março de 1616, assinou seu último testamento com o legado peculiar de sua segunda melhor cama, a Anne Hathaway, com quem esteve casado por 33 anos. Morreu um mês após isso, em 23 de abril, no dia em que completaria 52 anos, ou próximo disso. Bom, daí com a publicação de suas obras, o mundo se viu diante de tamanha riqueza de literatura e tão diversa que começaram a levantar dúvidas sobre a possibilidade de terem sido mesmo escritas da genialidade de um único homem. Ainda mais um homem de origem humilde e tão pouco culto como foi Shakespeare. Os enredos complexos e seus personagens inesquecíveis, as peças penetram na imensidão e na profundidade das emoções humanas e revelam que o autor conhecia muito de história, literatura, filosofia, direito e até de etiqueta da corte. Como poderia saber tão profundamente essas coisas um homem do campo, com uma profissão que o mantinha à margem da sociedade, sobre o modo de vida dos aristocratas e como falavam os juristas? Será que nada sabemos e Shakespeare apenas emprestou o seu nome a algum homem culto que desejasse manter em segredo a autoria das peças? Mas também, por que tanta desconfiança em aceitar que em qualquer lugar ou classe pode nascer uma mente brilhante? Mas, enfim, existiram pessoas determinadas em provar que esse homem, com os antecedentes de Shakespeare, jamais teria instrução ou experiência para escrever aquelas obras imortais. Um deles foi J. Wilmot, que, mesmo não publicando suas suspeitas, plantou a semente, contando do assunto com pessoas que levantaram anos mais tarde essas dúvidas. E em meados do século XIX, estudiosos ingleses e dos Estados Unidos começaram a propor teorias semelhantes. Em 1856, um deles, William Henry Smith, sugeriu Sir Francis Bacon como autor das obras. Isso porque Bacon tinha alto cargo da corte de Jaime I, o sucessor da Rainha Isabel, e daí muita gente importante intelectual de todo lugar se precipitou com uma avalanche de documentos apoiando essa tese. Esse grupo de pessoas ficou conhecido como baconianos. Diziam que Sir Francis Bacon tinha todas as qualidades que faltavam ao ator, como educação clássica, posição na corte e um profundo conhecimento de leis. A parte falha dessa teoria era que Bacon não apreciava teatro, e nada indica que tenha escrito qualquer coisa no estilo verso livre. Em 1955, Calvin Hoffman, um estudioso dos Estados Unidos, indicou o dramaturgo Christopher Marlowe como o autor das peças de Shakespeare. Em 1953, esse Marlowe enfrentaria a prisão, talvez a morte, devido às suas opiniões consideradas hereges. Segundo a teoria de Hoffman, Marlowe teria forjado sua própria morte num bar, mas que quem teria morrido em seu lugar foi um marinheiro, e que daí, depois de fugir para a Europa, teria continuado a escrever as peças e que teriam sido publicadas com o nome de Shakespeare. Havia outros que não acreditavam que seria nem Bacon, nem Marlowe ou Ben Jonson, e que o verdadeiro autor era, na verdade, um aristocrata que ou achava indigno escrever para o teatro ou temia desagradar a realeza ao expor ao público opiniões políticas controversas. Alguns candidatos eram William Stanley, o sexto conde de Derby, Roger Manners, o quinto conde de Rutland, e Edward de Vere, o 17º conde de Oxford. Desses três, Derby até gostava de teatro e até escreveu algumas peças, mas viveu 26 anos a mais que Shakespeare e durante esse tempo nada novo foi escrito.
O Lord Rutland tinha apenas 16 anos em 1592 e nessa época, pelo menos 3 peças de Shakespeare já tinham sido escritas e publicadas. E o Lord Oxford morreu em 1604, enquanto obras de Shakespeare, como o Rei Lear, Macbeth, A Tempestade, continuaram a aparecer com regularidade. Isso até 1612, o ano em que se supõe Shakespeare tenha voltado para Stratford. Apesar de todas essas teorias acaloradas e empolgantes sobre um autor secreto que se escondia por trás de um ator de província, a maioria dos pesquisadores aceita que William Shakespeare de Stratford-upon-Avon foi realmente o verdadeiro autor das grandes obras, que há tanto tempo são atribuídas a ele. O gênio de Shakespeare foi reconhecido pelas pessoas que o conheceram e conviveram com ele, e naquela época ninguém questionou a autoria das obras. Mas vale estarmos gratos ao jovem que há cerca de 440 anos atrás abandonou o seu ambiente humilde e se colocou a caminho de Londres, e o mundo se tornou mais rico por esse acontecimento. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. O que vocês acham? Shakespeare é mesmo gênio por trás dessas obras? Me conta aí nos comentários o que vocês acham. Eu, particularmente, acho que Shakespeare foi alguém genial que deixou para a humanidade um legado incrível. Que história é essa que precisa ser da nobreza para escrever sobre nobreza? Algumas pessoas simplesmente têm a habilidade de transcender as limitações impostas pela sociedade e enxergar a verdadeira essência dos seres humanos que vão além da sua esfera de convívio. Talvez ele tivesse um olhar penetrante da alma humana. Acho inegável que ele foi o autor das obras atribuídas a ele. Sua genialidade transcendeu sua época, antecipando conceitos e explorando a profundidade do ser humano de maneira única. Seu domínio da linguagem, a riqueza de seus personagens e a complexidade de suas tramas são testemunhos irrefutáveis de um talento singular. Ainda hoje, séculos após a sua morte, suas obras continuam a encantar e a provocar reflexões sobre temas universais, revelando uma mente visionária que ultrapassou fronteiras e influenciou gerações de artistas e pensadores. Shakespeare, um gênio à frente de seu tempo, permanece como uma luz brilhante na história da literatura, eternamente reconhecido como um mestre inigualável das palavras, como no soneto 18. Devo comparar-te a um dia de verão? Tu és mais adorável e mais temperado. Ventos agitam as queridas flores de maio, e o contrato de verão tem data curta demais. Às vezes, o olho do céu brilha muito quente, e frequentemente a sua face dourada se ofusca, e toda a beleza por vezes declina. Por acaso, ou pelas mudanças da natureza, não há paradas. Mas teu eterno verão não devanecerá, nem perderá a posse daquilo que és justo. Nem a morte se gabará devagares em sua sombra, quando, em versos eternos, tu cresceres no tempo. Enquanto houver pessoas que respirem e olhos que possam ver, viverá esse poema e isso lhe dará vida. Para se juntar a nós e se tornar um viajante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas incríveis viagens através do tempo. Deixe o like, comente o que achou dessa história e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as demais informações sobre o livro, os grandes mistérios do passado, de onde foi baseado o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história!